Bom dia. Nosso grupo, composto aí por Yasmin, Juni, Gláucia, eu, Maria Amanda e a Samira, ficou responsável por falar sobre ecologia e ecossistemas. Pode passar. Introduzindo aí um pouco o assunto, a ecologia de ecossistemas ela é um ramo da ecologia que tem como objeto de estudos, desde a microbiota presente em uma porção mínima de solo até o maior nível de organização ecológica terrestre, que é aí a biosfera. Hoje, o desenvolvimento da ecologia de ecossistemas tem profundas implicações sociais e econômicas ao auxiliar no entendimento de como os ecossistemas naturais e manejados respondem a distúrbios e mudanças ambientais, sejam eles antrópicas ou não. Pode passar. Falando um pouco sobre o fluxo de energia, se sabe que ela é essencial para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas, e a principal fonte de energia ela é proveniente do Sol, e ela inicia-se sempre com os produtores, que geralmente são as plantas que captam a luz solar e transformam essa luz em energia química através da fotossíntese. A energia ela percorre os níveis tróficos através da alimentação dos organismos, que tem como objetivo principal adquirir energia tanto para ser armazenada quanto para ser utilizada em seus processos metabólicos, como a respiração, por exemplo, e ela é sempre passada de forma unidirecional. O que isso quer dizer? Que ela sempre inicia-se pelo produtor e seguido dos consumidores. E uma vez repassada, essa mesma energia ela não volta mais para o nível anterior. Por isso que ela é chamada por isso que ela é repassada de forma unidirecional. A energia do sistema ela também tende a diminuir, tendo em vista que um organismo se alimenta de outro e o nível trófico vai se elevando ao longo da cadeia, e parte dessa energia é perdida na forma de calor ou então é utilizada para os próprios processos metabólicos, como já foi citado anteriormente. Então, quanto mais no alto da cadeia o consumidor estiver, menos energia ele recebe. E devido a essa baixa quantidade de energia repassada, uma cadeia alimentar dificilmente possui mais de 5 níveis tróficos. Ela pode ser representada também através das chamadas pirâmides ecológicas, que mostram as quantidades de energia disponível em cada um dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. E ela é representada por essa siglazinha aí, que significa quilocalorias por metro quadrado ao ano. E geralmente nessas pirâmides ecológicas elas não são representadas pelos decompositores. E quando são, eles são apresentados como um bloco à parte e ele está presente em todos os níveis tróficos, como a gente tem aí a ilustração ao lado. Níveis tróficos são níveis de nutrição dos indivíduos ou espécies que indicam a passagem de energia entre os seres vivos na cadeia alimentar. Existem três níveis tróficos importantes. Os produtores, que reúnem todos os seres vivos autotróficos, eles são capazes de produzir seu próprio alimento, realizando a fotossíntese ou quimiossíntese. Os consumidores são organismos que consomem produtores e outros consumidores. São heterotróficos, que são incapazes de produzir o próprio alimento e necessitam da ingestão de matéria orgânica para produzir energia que é necessária para realizar suas atividades. Eles podem ser consumidores primários, que se alimentam de produtores, secundários, que se alimentam de consumidores de primeira ordem, e terciários, que se alimentam de consumidores da segunda ordem. E também os decompositores, que consomem os restos de plantas e animais. Eles são responsáveis pela devolução de minerais e nutrientes para o ambiente, que servirão para os produtores mais uma vez, fechando o ciclo. Eles também são heterotróficos, mas realizam um processo de decomposição. Bem, sobre a cadeia alimentar, ela funciona como uma representação da relação alimentar dos organismos vivos, para garantir a sua sobrevivência. Nela, nós vemos os produtores, que eles são a base dessa cadeia alimentar, estando sempre no primeiro nível trófico, ou seja, as plantas.
Também vemos os consumidores, que eles aparecem a partir do segundo nível trófico, que podem ser consumidores primários, secundários, e neles existem carnívoros, herbívoros e onívoros. E por fim, como já foi falado, os decompositores, que são bactérias e fungos. Bem, nós temos aí um exemplo de cadeia alimentar na prática, e nesse exemplo a gente pode perceber que ela segue uma única linha, né? Ela é linear, uma única direção, e possui sempre um representante em cada nível trófico. Se ela tiver mais de um representante, ela já deixa de ser uma cadeia alimentar. Nós podemos ver aí que nós não podemos também confundir o primeiro nível trófico com o consumidor primário. O primeiro nível trófico sempre vai pertencer ao produtor. O segundo nível trófico é aí que entra o consumidor primário, e assim por diante. Nós também temos que prestar muita atenção na direção das setas. A seta sempre vai apontar para aquele que come, o que se alimenta. No caso, podemos ver aí um exemplo, a seta do tamanduá está apontando para a onça, quer dizer que a onça se alimenta dos tamanduás. Ou a seta dos cupins, que está apontando para os tamanduás. O tamanduá vai consumir os cupins. E, por fim, todas as setas vão ser voltadas aos decompositores, porque é aí que se fecha o ciclo, digamos assim. Falando agora sobre teias alimentares, a teia alimentar ela é aí um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. Ela é também chamada de rede alimentar, o que envolve aí as relações em uma teia alimentação é a origem energética, no caso, a partir da eutrofia de plantas e a decomposição da matéria orgânica final por bactérias e fungos. Pode passar. A teia alimentar, ela se completa aí com os decompositores, como falado anteriormente por Yasmin, que ela acaba quebrando e oxidando a matéria e a energia e devolve ao ambiente sais minerais que serão reaproveitados pelos produtores, ou seja, pelos vegetais e pelas plantas. As teias alimentares, nesse caso, um mesmo animal, ele pode ocupar papéis diferentes dependendo da cadeia envolvida. A exemplo, a gente tem aí o gavião. No primeiro esquema mostrado, ele tem o papel aí de consumidor secundário. Já no segundo esquema, ele se apresenta aí como um consumidor terciário, ou seja, na teia alimentar, ele pode estar em diferentes... está envolvido em diferentes cadeias. Pode ser consumidor secundário, terciário, não só ele, mas também outros animais. Pode passar. Bom, essas são nossas referências. E muito obrigada pela atenção.